Palavra do Senhor no capítulo 26 do livro de Gênesis. Alguns versículos nós vamos estar meditando. Fica comigo, Deus tem uma palavra ao meu e teu coração. E a palavra de Deus vai dizer assim, capítulo 26, versículo 1 adiante. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desça ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nessa terra e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua semente eu darei todas essas regiões e eu farei juramento que jurei a Abraão teu pai. E eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu e darei à tua semente todas essas regiões. E em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. Isaque habitou em Gerar. Aleluia. No versículo 1 que lemos, começa nos dizendo que houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E quando houve essa fome nos dias de Abraão, aleluia, Abraão desceu para o Egito. Porque muitas vezes a fome é a justificativa para nos fazer descer para o Egito. A fome das coisas deste mundo. A fome do desejo e dos prazeres que o mundo tem para nos oferecer. A saudade daquele lugar nos faz descer para o Egito novamente. Só que aqui Deus aparece para Isaque, para impedi-lo, aleluia, de descer para o Egito. Então Isaque foi Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desça ao Egito. Sabe, muitas vezes Deus vai se apresentar para mim e para você, para a gente não descer para o Egito. Porque o Egito não é lugar de crente. Então Deus aparece para Isaque no versículo 3 e renova a promessa que estava sobre a vida de seu pai Abraão. Né? Então Deus vai prometer para ele: peregrina nessa terra, meu filho, e eu serei contigo, te abençoarei, pois a ti a tua semente darei todas essas regiões e eu farei juramento que jurei a Abraão teu pai. Então Deus se apresenta a Isaque renovando a promessa sobre a descendência de Abraão. Aleluia. E o que me chama a atenção, e o Senhor explica a Isaque porque lhe abençoaria, né? Porque Isaque não estava sendo beneficiado simplesmente por as suas atitudes ou por ele mesmo, mas não, Deus vai explicar para ele. No versículo 5, Deus vai dizer assim, porque Abraão obedeceu a minha voz, né? A nossa obediência, pai e mãe, vai gerar bênção na vida dos nossos filhos. Então, a obediência de Abraão gerou bênção na vida de Isaque, porque o próprio Deus vai dizer: eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a tua semente, eu sou contigo, a tua semente eu multiplicarei. Por quê? Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou a minha ordem, meus mandamentos e meus estatutos e minhas leis. Então Isaque estava sendo beneficiado, Isaque estava sendo abençoado, Isaque estava sendo privilegiado por causa da obediência de seu pai. Então isso serve de lição para mim e para você. A nossa obediência a Deus, a vontade de Deus, vai gerar bênção para os nossos filhos. A nossa desobediência à vontade de Deus vai gerar na vida dos nossos filhos maldição. Porque ao contrário de bênção é maldição. Aleluia. Isaque obedeceu. Isaque foi um filho obediente. Isaque obedeceu a voz de Deus, porque Isaque cresceu vendo o pai sendo abençoado por Deus. Isaque cresceu assistindo seu pai ser beneficiado por Deus. Isaque cresceu vendo seu pai ter intimidade com Deus. Isaque sabia quem era o Deus de seu pai. E eu pergunto, será que os nossos filhos sabem quem é o nosso Deus? Será que os nossos filhos
cresceram vendo a gente ter experiências com Deus? Será que os nossos filhos cresceram vendo a gente ter intimidade com Deus? Aleluia, aleluia. Isaac obedece porque Isaac tinha plena convicção de quem era Deus na vida de seu pai. E ele queria essa mesma bênção sobre a sua vida. Os nossos filhos precisam desejar o nosso Deus. Os nossos filhos precisam ser impactados pelo nosso Deus. Os nossos filhos precisam ver um relacionamento íntimo e verdadeiro em nós para com o nosso Deus, para assim eles desejarem o nosso Deus. Isaac desejou o Deus de seu pai, porque ele viu, ele cresceu vendo seu pai ter experiências. Ele mesmo foi levado como um sacrifício no Monte Moriá. Isaac viu a obediência de seu pai ao seu Deus e viu Deus fazer Abraão prosperar. Tu acha que um filho vendo a intimidade de um pai vai querer outra coisa além do nosso Deus? É por isso que os nossos filhos não querem o nosso Deus. É por isso que os nossos filhos, quando chegam na idade adulta, buscam outros atalhos, outros caminhos e não o caminho da obediência a Deus, porque nós não impactamos a vida dos nossos filhos com experiências com Deus. Nós não tivemos relacionamento com Deus impactante para impactar a vida dos nossos filhos e por isso os nossos filhos escolhem outro caminho. Aleluia. Então Deus se apresenta a Isaac para impedi-lo de ir para o Egito. Glória seja a Deus. Aleluia. A fome, irmãos, é inevitável. Muitas das vezes ela vai vir sobre a minha vida e sobre a tua vida. Muitas vezes nós vamos passar por situações que vão gerar fome em nós. Fome pelo descanso que o mundo oferece, pelos prazeres que o mundo oferece. É fome pelas oportunidades que o mundo dá. Aleluia. O próprio salmista vai dizer, né, quase que meus pés se desvalaram porque vi o ímpio prosperar. A gente vê o ímpio prosperar, a gente vê o ímpio ser abençoado e a gente pensa, meu Deus, né? Então, tudo isso, todo esse mundo que tem se proposto para nós, ele nos faz sentir fome disso, sabe? Então, a fome, ela é inevitável na minha vida e na tua vida. Né? A fome pelos prazeres, a fome pelo desejo, aquele que se libertou de um vício pela graça e misericórdia de Deus, ele vai sentir fome e desejo de novo, de experimentar de novo dessa armadilha satânica, aleluia, porque o desejo é inevitável, ele vai vir, a fome ela é inevitável em minha e tua vida, tá? Mas o nosso posicionamento diante da fome é que vai fazer toda a diferença. Então o meu posicionamento, o teu posicionamento diante dessa situação que nos aparece, que nos apresenta, diante dessa fome pelo pecado, pelo desejo, pela cobiça, pelo orgulho, pela avareza, diante desse sentimento de fome, desejo insaciável de praticar aquilo que não agrada a Deus, o nosso posicionamento em fé vai mudar toda a situação. Aleluia, aleluia. Então Deus pede para Isaac ficar ali, habitar naquela terra, em Gerar, né? Então Gerar foi livramento de Deus na vida de Isaac. Muitas vezes Deus te colocou em Gerar e você pensa assim, o que estou fazendo aqui? Esse aqui não é o lugar da promessa, não é o lugar que Deus quer, mas Gerar é livramento de Deus para a tua vida. Aleluia. Abraão tinha ido a Gerar, onde conheceu Abimeleque, e agora Isaac ia a Gerar, onde conheceu outro Abimeleque, porque aqui vai se apresentar outro Abimeleque no texto. Abraão e Isaac, no versículo 7 aqui, ó, no versículo 7 e 8, Isaac ele mente. Isaac ele comete o mesmo erro de seu pai. Abraão, quando entrou no Egito, ele mentiu. Abraão, quando se apresentou ao rei Abimeleque, 100 anos antes desse acontecimento aqui com Isaac, ele também mentiu para rei Abimeleque. Aqui já é um outro. Aleluia. Sabe? Então, muitas vezes os nossos filhos vão tomar atitudes semelhantes à nossa. Por isso nós devemos ter cuidado e zelo
naquilo que a gente fala, naquilo que a gente apresenta para os nossos filhos, naquilo que os nossos filhos ouvem à mesa, porque o nosso comportamento vai gerar comportamento nos nossos filhos. Isaac aqui estava tendo o mesmo comportamento do seu pai, no versículo 7 e 8, vai dizer assim, ó: e os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa, e ele disse: ela é minha irmã, pois ele temia dizer: ela é minha esposa. Para que, dizia ele, os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. A mesma situação embaraçosa que seu pai Abraão passou, Isaac estava passando, e a mesma atitude vergonhosa que seu pai tomou, Isaac também estava tomando, sabe? A gente precisa ter cuidado com os nosso falar, a nossa posição, nossas atitudes, porque isso vai incentivar e motivar os nossos filhos lá na frente de cometerem os mesmos erros. Isaac aqui estava cometendo o mesmo erro que seu pai. Aleluia, Abraão. Para se dar bem, sabe? A atitude de Isaac aqui era para se dar bem, ele queria ser bem visto naquele lugar, ele não queria passar por nenhuma situação adversa, ele temia aquele povo, então ele mente. E aconteceu que, versículo 8, aconteceu que quando ele já estava lá um longo tempo, Amimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu, e eis que Isaac estava brincando com Rebeca, porque toda mentira tem perna curta, já se diz. Minha mãe que sempre fala isso. A mentira tem perna curta. Uma hora ela vai ser revelada. Então não use de engano, não use de mentira. Quando Deus te levar para algum lugar, não use de mentira. Você tem que confiar na promessa de Deus. Você tem que confiar na palavra de Deus, que Ele fará todas as coisas. Ele abrirá a porta onde não há porta. Ele fará, Ele moverá céus e terras a teu favor. Você não precisa mentir para se dar bem. Você não precisa cometer os mesmos erros que teu pai e tua mãe cometeram para se dar bem no lugar que Deus está te levando. Gerar é um lugar de dar a existência. Isso significa gerar. Aleluia. Isaac mentiu porque temeu aos homens. Devemos temer a Deus e não a homens. O Senhor havia liberado uma palavra sobre Isaac e nada deveria fazê-lo temer, a não ser a desobediências a Deus. Então, a única coisa que nós devemos temer é a palavra de Deus e não a homens, e não atitudes de homem, não o que homem pode fazer ou deixar de fazer comigo e para com você. Tememos a palavra de Deus. Havia uma bênção liberada sobre a vida de Isaac, porque Abraão havia obedecido. Era nessa palavra que Isaac deveria se firmar, é nessa palavra que Deus nos abençoará e abençoará as obras de nossas mãos, que nós devemos nos firmar. Nós devemos nos agarrar. Diante de uma ameaça, decidimos mentir, escondendo uma verdade, porque tememos a homens. Nada justifica uma mentira. Nada justifica uma mentira. Ah, meu Deus, porque se Cristo é a verdade, Satanás é o pai da mentira, eu preciso andar na verdade, porque eu sou de Cristo, eu não sou de Satanás, eu sou de Cristo, eu ando na verdade, eu vivo a verdade, eu falo a verdade, ainda que a verdade doa, ainda que a verdade sangre, a verdade sempre ainda é a melhor solução. Aleluia. Então Isaac temeu a homens. Os homens do lugar me mantêm vivo por causa dele. Ele temia que os homens matassem ele por causa da Rebeca, por causa da beleza de Rebeca. Uma atitude covarde como seu pai. Isaac deveria dar a sua vida por amor a Rebeca. Isaac perdeu uma oportunidade de fazer diferente de seu pai, mas não o fez. Às vezes perdemos a oportunidade de fazer diferente do que os nossos pais fizeram lá atrás. Às vezes Deus nos coloca em situações parecidas que os nossos pais viveram, para que a gente tenha discernimento de Deus e tenha uma atitude diferente da que eles tiveram. Mas Isaac não fez. Isaac perdeu a oportunidade. E os homens do lugar perguntaram acerca de sua esposa. O inimigo sabe o nosso ponto fraco e vai direto ao assunto sem rodeios. Nos coloca na parede, exprimindo, e acabamos acovardados e mentimos por causa do medo que temos dele. Aleluia. O inimigo sabe o meu e o teu ponto fraco e nos coloca na parede. O inimigo sabe aonde nos atacar para nos trazer
desconforto diante daquela situação, nos colocar medo, nos afugentar. E a gente acaba mentindo, a gente acaba entregando para ele um prato cheio, porque a mentira, ela é diabólica na nossa vida. Geralmente tememos mais a homens e ao inimigo do que ao Senhor, porque a gente olha o Senhor como um Deus bom, um Deus bonzinho, que não faz mal, sabe? Mas Deus, ele é justiça, e Deus age segundo a sua justiça. Deus não quebra princípio por causa de mim, por causa de você. Deus, ele é um Deus de princípios. Se Deus deu uma palavra, obedeça a palavra de Deus, porque ele não quebra porque eu e você somos bonzinhos, não. Sabe? Então a gente geralmente teme ao homem, teme ao inimigo, mas não teme a Deus porque acha que Deus é bonzinho, vai passar a mão na nossa cabeça. Não é bem por aí. Deus, ele não quebra princípio. E perdemos a oportunidade de fazer a diferença, mostrando nossa total dependência de Deus e nossa confiança. Isaac tinha a oportunidade de fazer a diferença, mostrar para Deus e para aqueles homens que ele confiava em Deus e na palavra de Deus, que o abençoaria, porque havia uma promessa liberada sobre a sua vida, daqui no versículo 2. Peregrina nessa terra, Isaac, e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua semente eu darei todas essas regiões, e eu farei o juramento que jurei a Abraão seu pai, e eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu, e darei a tua semente todas essas regiões, e a tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Isaac tinha uma promessa, Isaac tinha uma palavra de Deus, ele não precisava temer homens, e muito menos o inimigo. A verdade deve sempre reinar em nossas vidas. A verdade, a saber, Cristo, porque Cristo é a verdade, morreu em nosso lugar. Então não devemos temer em falar a verdade, declarar a verdade. Muitos mártires morreram porque confessaram a verdade, confessaram Cristo. É melhor morrer pela verdade do que permanecer vivo por causa de uma mentira. Então não tema falar a verdade, porque a verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo. E quando você mente, você está se referindo a Satanás, o pai da mentira. Então morra pela verdade, mas não fica vivo por causa de uma mentira. É melhor morrer pela verdade como os mártires morreram pela verdade, do que permanecer vivo por causa de uma mentira. Oh, aleluia, Jesus. É melhor morrer pela verdade do que permanecer vivo por causa de uma mentira. Fale a verdade sempre. Ensine os teus filhos a falarem a verdade. A verdade, ela precisa reinar sobre as nossas vidas. A verdade deve prevalecer, e a verdade é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Cristo é a verdade é a sua palavra. Então não deixe de falar a verdade. Você tem que ter na sua mente: eu morro pela verdade, mas não vivo através de uma mentira. A verdade, ela precisa prevalecer na minha vida e na tua vida. Não é porque o meu pai e minha mãe lá no passado mentiram para se dar bem em algum lugar que eu vou usar a mesma estratégia. A minha estratégia não é deste mundo, a minha estratégia é de Deus. A estratégia vem de Deus. A maneira que Deus me fará prosperar neste lugar vem dele, é por ele, com ele são todas as coisas. Eu não uso de mentira para me dar bem em nenhum lugar. Eu uso da verdade. A verdade é sempre a melhor escolha. Aleluia. Aleluia. Que preços estamos dispostos a pagar pela verdade? É a pergunta que fica no ar. Qual é o preço que estamos dispostos pela verdade? Porque quando você prega a verdade, quando você vive uma vida na verdade, quando você não se corrompe nem com o sistema, nem com o mundo, nem com as coisas
dessa terra, quando você aplica a verdade na tua vida, quando você vive uma vida na verdade, irmão, você passa por dificuldade, você vai passar por provação, você vai passar por problema, porque se a verdade andou nessa terra, foi perseguido, foi humilhado, foi ultrajado, foi despido, foi pendurado numa cruz, foi crucificado, uma lança transpassou o seu corpo. Rabachorecanta. Você acha que se você defender a verdade, você vai passar por bons caminhos? Não, não. Você vai ser perseguido, você vai ser humilhado, você vai ser ultrajado, você corre risco de vida por pregar a verdade, porque Cristo morreu por ser a própria verdade. E não é diferente comigo e com você. Quando defendemos a verdade do Evangelho, quando defendemos a integridade da palavra de Deus, como defendemos os princípios bíblicos da palavra de Deus, nós corremos risco. E eu te pergunto, que preço você está disposto a pagar pela verdade? Que preço você está disposto a defender a verdade do Evangelho, a verdade genuína da palavra de Deus? Porque estão pervertendo os princípios bíblicos da família, da lei do Senhor, da sã doutrina, estão pervertendo a verdade, estão embutindo seus enganos, suas mentiras na verdade, estão tentando lambuzar a verdade com uma mentira, para nos levar ao engano, para nos levar a caminhos torpes, para nos levar às emboscadas de Satanás para com a nossa vida. Estamos permitindo, estamos sendo permissíveis a muitas coisas para nos dar bem. Há muitas situações que hoje encontramos no meio religioso, no ambiente religioso, para a gente se dar bem ou para ficar bem com todo mundo. Porque se nós entendemos aqui, Abraão queria se dar bem no Egito, queria se dar bem diante do rei Abimeleque, ele queria ficar bem com aquele povo, por isso mentiu que Sara é sua esposa. O seu filho aqui vai cometer o mesmo erro para se dar bem, para ficar bem diante daquele povo, para aquele povo olhar para ele e dizer, não, Isaac é um cara bom, entende? E muitas vezes a gente faz isso sem perceber, para a gente se dar bem com as pessoas, para a gente ser bem visto pelas pessoas, para as pessoas gostarem de nós, para as pessoas se agradarem de nós, a gente às vezes acaba mentindo, escondendo uma verdade para se dar bem, acobertando o pecado, sabe? Pessoas adúlteras na casa do Senhor sendo acobertadas porque o pastor, a liderança, quer ficar bem com todo mundo, não quer criar confusão, sabe? Não quer ficar ruim na situação. Então ele passa ali um docinho em cima da situação e tá tudo bem. Não tá não, a verdade ela precisa prevalecer. Na nossa casa, na nossa igreja, no nosso trabalho, por onde nós formos, nós precisamos defender o reino, defender a verdade do Evangelho, e se nós tiver que morrer pela verdade, morremos pela verdade, mas não permanecemos vivos por causa de uma mentira, porque estamos encobertando uma mentira, porque estamos passando doce em cima de uma mentira. A verdade é uma pessoa. A verdade é Cristo e nós precisamos apontar a Cristo, nós precisamos apresentar a Cristo diante da sociedade, diante dos nossos filhos, diante o mundo lá fora. Nós precisamos apresentar Cristo, o Redentor, o Salvador, o Remidor. E ninguém vai ao Pai se não for pelo Filho, ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Qual o preço você está disposto a pagar pela verdade? Nós precisamos entregar nossa vida por esta verdade. Nós precisamos nos alimentar dessa verdade. Nós precisamos viver essa verdade. Nós precisamos professar essa verdade. Não de lábios fingidos, mas de um coração contrito e quebrantado na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Essa é a palavra que Deus ardeu no meu coração. Essa é a palavra que está queimando há muitos dias no meu coração. E eu trago aqui para você. E mais uma vez eu deixo aberto aqui essa pergunta: qual é o preço que você está disposto a pagar pela verdade? Lembrando que Deus tem compromisso com a verdade, não com o engano e com a mentira. O pai da mentira é o diabo, sendo assim o pai da verdade
é Deus. E Deus tem compromisso com a sua verdade. Aleluia. Que nós possamos ensinar aos nossos filhos o bom caminho, o caminho da verdade. Que nós possamos instruir os nossos filhos na verdade. Que nós possamos impactar a vida dos nossos filhos com uma vida relacional com Deus, com uma vida de intimidade com a palavra. Porque se meu filho ver na minha vida, aleluia, uma vida direcionada pelo Espírito Santo de Deus, pela sua palavra, lá na frente, irmão, às vezes não é hoje, não é amanhã, irmã Michele, mas meus filhos não me viram tendo uma vida de intimidade com Deus, mas não seguiram o caminho de Deus, irmãos. Se tu ensinou no caminho o teu filho, lá na frente, um dia, ele voltará. O filho pródigo voltou para a casa do pai. Às vezes Deus permite nossos filhos saírem da casa para que eles tomem a decisão por si mesmo para retornar para a casa do pai. O importante é a nossa conduta ser diferente. O importante é nós vivemos uma vida na verdade, alicerçados na palavra, mostrar para os nossos filhos, impactar, porque um dia lá na frente eles vão lembrar o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai. Minha mãe orava e as coisas aconteciam. Deus revelava para minha mãe as coisas aconteciam. Eu preciso do Deus da minha mãe, eu preciso do Deus do meu pai. Entende? Não é hoje, não é amanhã, mas ela na frente, um dia, quem sabe, Deus em sua infinita misericórdia trará os nossos filhos novamente para a sua presença, desde que eles cresçam tendo essa vida, que eles vejam essa vida relacional dos seus pais. Porque se Isaac aqui foi abençoado, foi pela obediência do seu pai. Se Isaac aqui quis o Deus de seu pai, foi porque ele viu o pai ter uma fé relacional com Deus. Mesmo assim, Isaac não foi privado de erros, porque nós somos falhos. Mesmo Isaac sendo impactado com a vida que o pai tinha com Deus, Isaac não foi privado dos mesmos erros que o pai, entende? Não quer dizer que nós vamos ter uma vida de obediência, que nossos filhos não vão desobedecer, sabe? A gente precisa olhar para todos, para não cometer o mesmo erro, sabe? Isaac, ele tinha experiências que o pai dele tinha com Deus, mas também Isaac teve exemplos ruins, por isso tomou um caminho errado aqui. Mas Deus, ele é bom o tempo todo. Apresentamos a verdade. Prevaleça a verdade em nossa vida. Custe o que custar, irmão. Venha perseguição, venha calúnia, venha injustiça, venha desprezo, porque Cristo foi desprezado porque ele era a verdade. Venha o desprezo sobre as nossas vidas. Venha o que vier, mas permanecemos com a verdade. Com a verdade. Mesmo que a gente não entenda o que a gente esteja passando, mesmo que às vezes o inimigo vem na nossa mente e diz: ah, mas você fala tanto da verdade, fala tanto a verdade, prega sobre Cristo, mas está passando por isso, está vivendo isso, teus filhos estão fora do caminho do Senhor. Não importa, sabe? Coloca o capacete da salvação, apaga os dardos do maligno pelas águas do Espírito, mas viva a verdade, porque a verdade vai sempre prevalecer. Como Isaac aqui mentiu e o rei Abimeleque depois viu que ele estava ali brincando, estava se relacionando com Rebeca. Ou seja, a mentira apareceu, porque a mentira uma hora aparece, então prevaleça a verdade. Defenda a verdade. Hoje é essa palavra que Deus colocou no meu coração. E você que me ouviu, você que ficou comigo até o final, não deixe de se inscrever no nosso canal, não deixe de curtir, não deixe de dar o seu like, não deixe de ativar o sininho, né? Não deixe de compartilhar essa palavra. Muitas pessoas precisam ser alcançadas por ela. Seja um semeador da palavra de Deus, leve o evangelho a outras pessoas. Você pode ser um missionário de Deus, aí na sua mão mesmo, com o celular, encaminhar para outras pessoas essa palavra. E eu oro no Espírito para que Deus nos abençoe, nos guarde e nos proteja, que essa palavra
sabe, cravar no nosso coração, que nós devemos meditar nela e que nós devemos se alimentar dela e a gente decidir pela verdade em nossa vida. Lembrando que a verdade é uma pessoa. Decida por Cristo hoje. Decida entregar a tua casa e a tua família por Cristo. Decida hoje viver a verdade do Evangelho. Decida hoje entrar pelo caminho da obediência e da verdade. Que Deus te fará prosperar, que Deus te fará ser abençoado, porque há uma promessa sobre as nossas vidas se guardarmos as palavras de Deus. Porque se Isaac estava sendo privilegiado, é porque Abraão guardou a palavra de Deus, guardou o caminho do Senhor, guardou os estatutos do Senhor, e por isso foi abençoado. Se eu e você guardarmos as palavras de Deus em nosso coração, servindo a Ele com obediência e zelo, seremos abençoados em nome de Jesus. Que Deus possa te abençoar grandemente em nome de Jesus.